Feliz sábado. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. É bom demais estar na casa do Senhor. É bom demais rever os meus amigos. Família especial que a gente está com saudade. Temos reforços que estão reforçando vocês aqui. Mas só por esse sábado a gente está emprestando. É bom demais estar na casa do Senhor e poder louvar o nome de Deus, não é verdade? Eu queria cumprimentá-los. Para quem não me conhece, eu sou o Peter. Eu acho que a maioria já conhece, né? Toda vez que vê um carequinha barbudo, sou eu. Sou do Bosque da Saúde, vim com a minha esposa Valéria. Nós estamos aqui a pedido do pastor. Ele teve contato com algumas pessoas que testaram positivo para a Covid. Então ele pediu para que a gente substituísse. Ele está bem. Até ontem falei com ele, ele não estava sentindo nada, mas preferiu se isolar para que não fosse também um possível transmissor. Tá certo? Então, certamente o mesmo Deus que estaria falando através dele estará conosco hoje. A gente vai precisar muito do poder do Espírito para entender a palavra. E é esse o nosso objetivo. Tá certo? Para tanto, vamos curvar a fronte novamente para falar com Deus? Nosso Deus e Pai, Tu és o autor e o doador da vida. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque nos dás a oportunidade e o privilégio de estar na Tua presença. E Pai, a Tua presença é tão gloriosa, é tão gostoso estar aqui, Senhor, que nós temos vontade de perpetuar isso, de continuar na Tua presença pelo resto das nossas vidas. Nós queremos continuar sentindo a Tua paz, sentindo o Teu amor, sentindo o Teu toque. E para isso, nós queremos também abrir a Tua palavra para dela nos nutrirmos espiritualmente, e para que ela nos ajude a compreender o Teu querer. Também precisamos do Teu Espírito, para que a gente compreenda aquilo que vai ler. E nós clamamos por este Espírito em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, agora na recapitulação da lição, eu notei que não foi à toa que o tema que me veio à mente foi esse. Porque a lição tem muito a ver com o que a gente vai continuar estudando, né? Nós estudamos sobre Jesus. E hoje em dia, está na moda, a gente tem os modismos da época, né? Cada época tem uma moda diferente. Hoje em dia, a moda está, pelo menos na internet, né? Uma grande moda dos influenciadores digitais, ou digital influencers, né, em inglês. E a gente tem influenciador digital para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é estilo, né? A gente tem influenciador de adolescentes, aliás, um dos maiores aí, brasileiros. Tem gamers, que na minha adolescência, infância, era jogador de videogame. Agora está tudo mais gourmetizado, né? Agora é gamer, né? Tem gamer, tem os comediantes, tem os cantores, tem educador para tudo quanto é tipo de disciplina aí, e por aí vai. Pesquisando ontem, eu achei um artigo datado de 4 de dezembro do ano passado, portanto há um pouco mais de um mês, que listava os 11 maiores influenciadores aqui no Brasil. Eu não vou citar os 11, vou citar os 3 primeiros, e na terceira posição encontra-se a cantora Anitta, com, até então, 56 milhões e 700 mil seguidores no Instagram. Em segundo lugar, temos um jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, com 61 milhões de seguidores. E em primeiríssimo lugar, nós temos outro jogador de futebol, Neymar Júnior,
com 165 milhões de seguidores. Esses foram os números do artigo. E aí, por curiosidade, eu entrei em cada um desses perfis para saber quanto que eles têm hoje. O Neymar, de 160, um pouco mais de um mês e 11 dias, né? um mês e pouquinho. Neymar, de 165 milhões, pulou para 168 milhões, 3 milhões de seguidores, em pouco mais de um mês. Ronaldinho Gaúcho pulou de 61 milhões para 63 milhões, quase. E a Anitta pulou de 56,7 milhões para 58 milhões e 400 mil seguidores. Está na moda, né? Aliás, até a gente mesmo segue algumas sumidades, não estou dizendo que esses sejam, né? Mas nos assuntos que nos interessam. Se você gosta de saúde, talvez você siga alguém que fale sobre saúde. Minha esposa é corredora, falo com orgulho, mas é ela que é corredora, não sou eu, tá? Mas eu falo com orgulho. E ela segue corredores, é um interesse dela. Eu sou do ramo de finanças, sigo vários influenciadores que falam sobre finanças. E aí, pensando nesses números, né? Gente, 168 milhões de pessoas é gente para chuchu, não é? É bastante gente. Dá quase a população do Brasil, né, irmão? Nós temos 215 milhões de habitantes, 165 milhões está quase lá, para uma pessoa só. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, nós éramos um grupo de pouco mais de 1,5 milhão de adventistas aqui no Brasil. Nós estamos falando de alguém que tem 168 milhões de seguidores para uma denominação que nasceu lá nos idos 1840 e foi institucionalizada em 1860, né? Então, portanto, mais de 100 anos, nós estamos falando de instituição aqui no Brasil de somente 1,5 milhão de pessoas. E aí, eu falei assim, tá bom, então vamos comparar com algo mais parrudo, algo mais maciço. Vamos pegar o universo todo da cristandade. Segundo este mesmo censo, aqui no Brasil, entre católicos e cristãos, nós temos a marca de 165 milhões de pessoas. Então, o Neymar, é lógico que a gente está falando também de pessoas de diversos pontos do mundo, né? A comparação ficou um pouco comprometida por isso, mas dá para a gente ter uma visão numérica, pelo menos superficial, da influência que esse rapaz tem. E olha que ele nem tem Copa do Mundo, hein? Não estou dizendo que ele não joga bem, joga, aliás, muito bem, né? Certamente muito melhor do que eu. O seguidor de hoje em dia é aquele que acompanha as postagens nas redes sociais, mas não necessariamente sabe muito sobre o seu influenciador, o seu influencer. É bem verdade que muitas pessoas são fãs, né? Têm ídolos, e aí sabem de curiosidades absurdas sobre as pessoas, mas talvez não conheçam assim, e nem nunca tenham tido oportunidade de conhecer pessoalmente o objetivo ali do seu afeto. A verdade é que nós, enquanto cristãos, também somos seguidores de um influenciador não digital, espiritual. Esse influenciador é diferente dos demais citados até aqui, em muitos aspectos. Nossa, mas a gente poderia ficar, e a gente vai ficar estudando os vários aspectos deste influenciador durante a eternidade, e vai ser gostoso demais, vai ser delicioso. Mas, para começar, um dos principais aspectos que o diferencia é que, em 33 anos de existência, e pouco mais de 3 anos de ministério, ele conseguiu dividir a história em antes e depois. O nome dele você já sabe, Jesus. Ele é deve ser o nosso maior influenciador. Ele deve ser o nosso maior, na realidade, o nosso único
centro de vida, ídolo, de fato. E a gente estudou bastante sobre Jesus no livro de Hebreus essa semana, mas eu gostaria de continuar falando sobre esse Jesus. Jesus do hebraico Salvador, Cristo do grego ungido, que também é uma derivação do hebraico Mashiach, Messias. Por seus grandes feitos, não há títulos o suficiente para defini-lo. O Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, Emanuel, Deus conosco, Miguel, quem é como Deus? E por aí vai. Os detentores, curadores, os cuidadores do patrimônio literário de Ellen White, organizaram neste ano, você já deve saber, uma coletânea dos nomes aos quais Ellen White utiliza para fazer referência a Jesus. Então, se você não conhece muito sobre Jesus, compra a meditação desse ano. Você vai ter 365 títulos que não são suficientes para dizer quem é Jesus. O nome acima de todos os outros nomes. E quando eu falo isso, eu me emociono, porque, Senhor, eu tenho que pedir licença para falar o seu nome. Eu tenho que fazer como aqueles escribas faziam antigamente. Chegou no nome de Deus, a gente troca até a pena, a caneta, o que quer que seja, porque esse nome tem muito poder. Esse nome é santo. A Bíblia, ela nos revela muitas coisas sobre esse influenciador. Mas uma em especial é o tema que nós vamos refletir hoje. Abra sua Bíblia em São João, no capítulo 17. São João, capítulo 17. O Evangelho de João é o Evangelho, para mim, muito especial. Em cada um dos Evangelhos nós temos a figura e a história de Jesus retratada de formas diferentes, Nós temos ali Mateus falando como um publicano, Nós temos Marcos, que inclusive cronologicamente talvez tenha sido escrito até antes de Mateus, uma das lições da escola sabatina bem antigas versou sobre isso, mas Marcos indo direto ao ponto, falando do Jesus que é o milagre, ele vai direto aos milagres e conta cada uma das situações em que Jesus ali operou de forma miraculosa. Dr. Lucas fala da humanidade de Jesus, mas João tem um toque especial, eu não sei, mas João tem uma coisa assim que é uma proximidade muito grande, é uma proximidade que eu posso dizer que tem uma inveja santa. Eu quero ser próximo assim de Jesus também, ao ponto de recostar-se ao ombro, ao peito de Jesus e aprender dele ali. Você imagina isso? Era uma proximidade muito grande, E João, no capítulo 17, narra uma das mais profundas e bonitas orações que o Mestre Jesus fez. E olha só o que ele diz no verso 3. João, capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, gente, falar sobre Jesus não é como falar sobre uma grande personalidade histórica, não é como falar sobre os grandes pensadores da antiguidade, os grandes filósofos, não é como falar sobre os influenciadores de hoje em dia. Falar e conhecer Jesus tem a ver com o nosso presente, mas tem também a ver com o futuro que você vai definir para a sua vida. Porque aqui ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti por o único Deus, e a Jesus Cristo, ou seja, falar, estudar, comentar, pensar, analisar e se relacionar com Jesus, tem a ver com vida eterna. E eu nem preciso perguntar,
Você quer viver eternamente? É lógico, todos nós queremos. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele plantou no nosso coração a semente da eternidade. E de forma muito carinhosa, Márcia, eu queria estender o meu abraço e dizer que eu orei muito por sua família, dizer que realmente nós sentimos, mas a esperança ainda é maior do reencontro. Jesus é o fator determinante de vida. E é curioso, porque às vezes a gente lê a Bíblia, eu falo a gente, normalmente, eu não gosto de generalizar, porque é perigoso. Então eu digo, eu leio a Bíblia às vezes de forma muito corrida, e é importante que a gente não faça isso, que a gente se detenha no texto e extraia dele o máximo de substâncias possível, o máximo de elementos possíveis. Quando você lê esse texto e Cristo diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus, faça uma pergunta a este texto. Qual é a consequência de não conhecer Jesus e não conhecer a Deus? Percebem? A consequência de conhecer a Deus é vida, e vida eterna, vida verdadeira, vida não passageira de 70, 80 anos de cansaço, vida eterna. Mas o não conhecimento de Cristo leva a... Sim, é isso que você está pensando, a morte eterna. Define o seu destino eterno. A vida eterna é conhecer a Deus. Sim, pois o nosso próprio Mestre Jesus disse que a vida eterna depende do nosso conhecimento de Deus. Hoje em dia, muita gente professa ser seguidor de Jesus, e seguidor nos moldes que a gente falou aí dos influencers, né? Então tem camiseta falando sobre Jesus, tem boné falando sobre Jesus, tem faixa falando sobre Jesus, tem gente tatuando Jesus no corpo. Mas isso quer dizer que as pessoas conhecem Jesus? Não necessariamente. Nem mesmo falar bonito sobre Jesus quer dizer que eu conheça Jesus de fato. Então eu preciso, de alguma maneira, me aprofundar neste conhecimento. E qual que é a melhor maneira de aprofundar-se no conhecimento de Jesus? Me diga. Qual que é a melhor maneira? Está aqui, gente. Este livro mais publicado, mais traduzido, talvez de maior acesso que a gente tem hoje em dia. Se você não tiver acesso para comprar, você pode baixar aí no seu smartphone, no seu celular, você pode ler pela internet, você pode fazer tanta coisa. E o nosso país, ele é tão maravilhoso neste aspecto de liberdade, a gente sabe que momentânea, mas liberdade de ter acesso a isso. Pessoas deram a vida por esta palavra, e às vezes a gente não está dando o valor que deveria. Vamos fazer um teste aqui, para a gente ver se a gente conhece Jesus de verdade? Na verdade, de verdade é muito profundo, né? Mas vamos nos aprofundar no conhecimento de Jesus, ou numa das nuances sobre o conhecimento de Jesus? Quero fazer uma pergunta aqui. Aqui na terra, quando Jesus nasceu e tal, Jesus era homem ou era Deus? Era homem, Laurinha? Jesus era homem ou era Deus? A deusa não vale. Vale sim, Deus, eu estou brincando. Para Deus ele era os dois. Só que eu não quero que a Deus influencie. Jesus era homem ou era Deus? 100% homem e 100% Deus? Vamos pensar um pouco, não vamos ser precipitados, vamos esmiuçar esse pensamento, que pensar sobre Jesus é uma coisa fascinante, gente. Esse é o principal personagem de toda a história. Vamos pensar um pouquinho. Jesus teve uma concepção miraculosa, porque Maria era virgem, ok? Ela estava desposada de José,
Desposada quer dizer que ela era noiva, portanto, na tradição judaica, não haviam ainda se relacionado intimamente. Não tinha, humanamente falando, como Maria ter engravidado, ok? Então, a concepção de Jesus, ela foi miraculosa. Perfeito. Meta-humana, se você quiser dizer assim, né? É um termo também, uma expressão que está bem em voga hoje em dia. Mas o seu desenvolvimento dentro do ventre de Maria, né? O seu crescimento, a sua gestação e até o seu nascimento, eles foram fisiologicamente naturais. Jesus teve cordão umbilical, normal, né? A concepção foi extraordinária, né? Meta-humana, miraculosa, mas o nascimento, enquanto vias normais ali, comum, como de qualquer outro bebê, ok. No relato bíblico, nós também descobrimos que ele fez grandes sinais e milagres, ou seja, era alguém diferenciado, concorda? Então, é uma história que parece estar um pouco embaralhada, né? Porque é uma concepção extraordinária, um nascimento normal. Só que, desde a infância, ele já se mostrava alguém anormal. Com 12 anos, falando para pessoas letradas sobre Deus, e essas pessoas pararam para ouvir, quer dizer que ele tinha alguma coisa bem importante, e tinha um discurso e argumentos muito bons. De repente começa a fazer milagres, transformar a água em vinho, multiplicar pão, fazer com que um pescador experiente, depois de uma noite inteira pescando sem pegar um só peixe, tentando pescar, né, sem pescar um peixe que fosse, de repente, a pesca maravilhosa, que as redes até começam a se partir. Mas que homem é esse? Que até o vento e os mares lhe obedecem. Que homem é esse? Novamente eu pergunto, Jesus era homem ou era Deus? Calma, calma. Antes da sua resposta, Jesus ressuscitou pessoas. Jesus multiplicou pães e peixes, como eu disse. Jesus se teletransportou para dentro da casa de onde os discípulos estavam após a sua ressurreição. Não está escrito teletransportou, mas como que ele entrou na casa sem abrir a porta? Isso prova que Jesus era alguém, no mínimo, diferente. Mas lembre-se também que, no Antigo Testamento, Eliseu e Elias também ressuscitaram pessoas. Elias também multiplicou o azeite da viúva lá de Sarepta. Filipe também foi teletransportado, porque, tomado pelo Espírito, ele foi colocado aonde? Bem aonde aquele eunuco da rainha etíope estava lendo Isaías. Ele perguntou, mas e aí, você está entendendo? Como que eu posso entender se ninguém me explicar? Como assim? Né? Então, tomado pelo Espírito. Então, a essa altura você já deve ter percebido que eu quero te confundir. Eu tenho um amigo, felizmente ele está longe agora, mas ele dizia assim, você gosta de induzir a gente ao erro. Na verdade não é induzir ao erro, mas é pegar todas as nuances aí da história para a gente fazer um ajuntamento aí das informações e chegar numa determinada solução, né? Uma proposta de solução. Lembre-se, a gente está perguntando e no caminho de saber se Jesus era homem ou era Deus. Agora que a gente já fez esse apanhado das informações, que a gente tem comumente aí acesso, vamos dificultar um pouco mais? Dá para dificultar, não dá? Dá, lógico que dá. Na possibilidade de Cristo ser homem, será que ele deixou totalmente de ser Deus? Tem gente balançando a cabeça, né? Não. E está certo. Será que ele se tornou igualzinho a nós, inclusive no que diz respeito à natureza pecaminosa? Trocando em miúdos, muitos creem que Cristo veio aqui a este mundo com uma natureza igual à nossa, humana, simplesmente para nos mostrar que somos capazes de viver sem pecado como homens. Pois ele é o nosso exemplo. Jesus não é o nosso exemplo, não é o nosso modelo? Então, se ele não pecou, eu também não tenho que pecar, certo? Cuidado com a sua resposta. Cuidado.
Porque é desse tipo de argumento que nasce uma doutrina perniciosa, chamada perfeccionismo. E é aqui que eu quero dar uma agulhada e matar dois coelhos com uma cajadada só. Porque se Cristo é o nosso modelo, se Cristo é o nosso exemplo, se Ele, como homem, venceu, não pecou, logo eu tenho que não pecar também, pelo argumento desta doutrina. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina? Talvez alguém já tenha tido contato com esta doutrina. E eu falo, normalmente nós que estudamos a palavra de Deus, adventistas, amém? Amém? Nós estudamos a palavra de Deus, nós achamos que alguns argumentos são muito fáceis de serem superados. E na verdade a gente não quer um debate teológico. Mas a gente às vezes se arroga de que, eu estudo a palavra, então esses argumentos aí são argumentos muito pífios. Mas cuidado, existem argumentos bem, assim, interessantes com relação a isso. Só que interessantes do ponto de vista lógico, não do ponto de vista teológico. Talvez a nossa lógica humana não tenha ainda visitado alguns argumentos que a gente acha pífio e que, portanto, nem se preocupa com eles. Lógico, eu também não preciso me preocupar com aquilo que é errado, né? Me preocupando com aquilo que é certo e me baseando naquilo que é certo, eu já vou estar bem. Mas às vezes é interessante a gente pensar um pouco, até para que a gente não caia num argumento, assim, fácil de desarmar. Entende? E lógico, não só debate pelo debate, mas o conhecimento de Cristo. Esse que é o nosso principal objetivo. Vamos fazer uma pausa aqui, nessa argumentação um tanto teológica, e vamos para uma parte mais prática. Pensa aí, quantos aqui já acreditaram que deveriam viver como Jesus, sem pecado? Você já pensou isso? Ou será que eu estou sozinho nessa? Porque quando eu descobri, ou quando comecei a descobrir as verdades espirituais, fui ensinado sobre as verdades espirituais, eu pensava assim, eu tenho que ser como Jesus, sem pecado. E nessa época, eu congregava uma igreja, na verdade era um grupo, e eu tinha amigos ali, né? Um dos principais amigos é o meu cunhado hoje, irmão da minha esposa. A gente participava do Clube de Desbravadores, na época. Então, o que eu fazia? Eu ia para a reunião do Clube de Desbravadores. Quando a gente voltava, às vezes eu ia direto para, isso de domingo, né, era a reunião, eu ia direto para o nosso grupinho, né, eu tinha a chave ali por alguns motivos, acho que na época era tesoureiro, eu ficava ali e ficava pesquisando e tentando me blindar para não pecar, e ficava ali o tempo todo até chegar ao culto da hora da noite, né, no domingo, pensando, eu preciso não pecar, eu preciso passar um dia inteiro sem pecar. Eu fiz isso algumas vezes, não foram muitas vezes, mas fiz isso algumas vezes, de ficar de jejum até. Não, eu preciso fazer esse negócio, porque se Jesus conseguiu como homem, também tem que conseguir. Só para, daí a poucos momentos, cair e assim me frustrar. Porque é uma batalha ingrata, não é? É uma batalha que não é a corrida cristã, não é a batalha para a qual Deus está nos chamando, a batalha contra a carne, não é essa a batalha, não é essa a batalha do comportamento, e muita gente está presa à batalha do comportamento, e às vezes esmurece, desfalece, desanima, porque não consegue vencer, e não vai vencer, até a volta de Jesus, quando Ele exterminar esta natureza carnal que ainda reside dentro de nós. Até lá, nós vamos continuar nesta peleja. Não é à toa que Paulo fala, né,
Miserável homem que sou, eu sei o que é certo e eu quero fazer isso daqui, e logicamente eu sei que isso daqui é o certo a fazer, mas a minha tendência é para fazer o que é errado. A minha vontade é fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? São perguntas que Paulo faz. Tem um grande reformador, que é descrito lá no livro Grande Conflito, página 73, o nome dele, Martinho Lutero. Olha o que ele diz sobre sua vida. Levava a vida austera, esforçando-se por meio de jejuns, vigílias e penitências para subjugar os males de sua natureza. Disse ele mais tarde: se fora possível a um monge obter o céu por suas obras monásticas, eu teria certamente direito a ele. Rapaz, forte isso. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria levado minhas mortificações até a própria morte. Com todos os seus esforços, a alma sobrecarregada não encontrou alívio. Finalmente foi arrojado às bordas do desespero. Este foi Martinho Lutero. Até que ele se depara com o bálsamo da palavra de Deus lá em Romanos, que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não é por estas obras, não é por este combate. Mas vamos prosseguir, porque o tempo, ele não para. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, e vamos continuar vendo o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a humanidade / divindade de Jesus. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, Filipenses 2, verso 5, tende em... Todos acharam? Amém? Ih, não achou ainda? Amém ou não estou ouvindo direito? Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Este é um texto que não é tão simples assim da gente interpretar. Primeiro porque tem uns termos aqui que a gente não usa assim no dia a dia. Mas vamos desmembrar isso daqui. O texto nos responde que Jesus era Deus. Ponto. Jesus era Deus. Porque ele diz assim, ó, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpação? Não vai lembrar da novela, hein? Mas se lembrar e entender o que é usurpação, está tudo certo. Tinha uma novela, né, que chamava A Usurpadora. Mas é colocar-se no papel de alguém que você não é. Eu poderia muito bem falar assim, ó, eu tenho orgulho da minha esposa porque ela é corredora. E se eu passasse por aí, e se eu parasse por aí, você podia pensar assim, ah, ele também é corredor. Eu estaria usurpando um negócio que é dela. Eu não sou. Embora ela me convide muitas vezes, eu não sou ainda. Jesus vai tocar no meu coração. É que eu tenho algumas coisas aqui no joelho, sinto algumas coisas no joelho que às vezes me preocupa. Mas usurpar é tomar o lugar que não é seu, como sendo seu. E aqui o texto fala que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Percebe? Então aqui nós temos que Jesus era Deus. Ponto. Jesus era Deus. Mas o texto continua dizendo que antes a si mesmo se esvaziou. E aqui a gente começa a entender o que houve
E que a resposta da deusa estava certa, né? Jesus era Deus, mas também era homem, porque ele se esvaziou de sua divindade. Ele desvestiu-se da sua divindade. Ele não usou a sua divindade quando esteve aqui nesta terra, assumindo a forma de servo. Qual que é a forma de servo? Um servo tem uma forma? Tipo assim, corcunda, tal? Tem uma? Não. Não faz sentido isso. Ele assumiu a função de servo. Ele era igual a Deus, não usurpou, ou não julgou usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele sabia que era, e era de fato, mas ele tomou a função de servo. Tomou a função de servo. E o texto bíblico continua, dizendo, tornando-se em semelhança de homens. Percebe a nuance do texto? Primeiro ele fala que Jesus era igual a Deus, e depois ele fala que Jesus tomou uma forma semelhante à forma humana. Então quer dizer que Jesus fez ali, ele fingiu que era humano? É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. E justamente na questão de sua natureza, é que Jesus era semelhante ao homem, não era igual, porque a nossa natureza de fábrica, ela é uma natureza tendente para o mal, só que a natureza de Jesus, quando ele nasceu, era a natureza igual à natureza de Adão antes do pecado, uma natureza espiritual. Então essa tendência para fazer o que é errado, dentro dele, ele não tinha. E aí a gente pode imaginar que alguns benefícios surgem daí, mas calma, porque também surge muita responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre a divindade de Jesus. Pelo menos 7 vezes Cristo utiliza a expressão eu sou, numa clara referência à sua divindade. Inclusive, em algumas destas vezes, os fariseus pegavam em pedras para apedrejá-lo, porque achavam que eles estavam cometendo ali uma blasfêmia, estava falando ali uma blasfêmia. Eu sou o pão da vida, João 6,48, eu sou a luz do mundo, João 8,12, eu sou a porta, João 10,9, eu sou o bom pastor, João 10,14, eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25 e 26, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, eu sou a videira verdadeira, João 15, verso 5. Jesus sabia muito bem quem ele era Deus, usando a mesma expressão que o próprio Deus usa com Moisés. Quando Moisés vai lá, fala, escuta Deus, tá bom, o Senhor me chamou para ir lá no Egito, para libertar o povo, e quando me perguntarem quem que me mandou, o que que eu respondo? E aí Deus fala, diga que o eu sou te mandou. Então essa expressão tem implicações assim, tremendas, quanto à eternidade de Deus, né? Deus não era, nem vai ser, Ele é, independente do tempo. Olha que coisa maravilhosa, no português a gente perde isso, né? Mas os estudiosos, eu não sou um cara tão aprofundado assim, mas os estudiosos dizem que esse eu sou tem uma complicação assim, tremenda, para que Jesus usasse. Então ele sabia quem ele era. Agora sobre a humanidade de Jesus. A Bíblia, ela é a revelação de quem Jesus é, né? Lá no livro de Apocalipse a gente encontra isso, né? Revelação que o anjo deu e tal, que Jesus deu para o anjo deu para João. Logo, nós precisamos não somente ler, mas analisar aquilo que a gente está lendo, né? Foi o que a gente já disse. Mas pensa comigo, se Cristo fosse igual ao homem, ele teria o mesmo problema que nós. Qual que é o nosso problema? São os atos errados? Não, é a natureza. Se Jesus fosse 100% homem, ele teria 100% do nosso problema. E se ele tivesse 100% do nosso problema, como é que ele ia resolver? Paulo, ele fala que o nosso pecado é como uma escritura de dívida. Uma escritura de dívida. Eu, quando negociei a minha casa, posso falar que comprei porque ainda estou pagando, né? Eu, quando negociei a minha casa,
assinei um monte de papel lá dizendo, olha, eu estou devendo tanto por este imóvel. Eu tenho uma escritura de dívida. Por enquanto o imóvel é da Porto Seguro, não é meu, estou pagando, mas não é meu ainda. Eu tenho uma escritura de dívida. Se Jesus tivesse vindo na natureza 100% humana, ele teria a mesma escritura de dívida que nós. Como é que ele poderia bradar, como o irmão disse que gosta desse texto, né? Como ele poderia bradar, tetelestai, está pago, sendo que ele tem a mesma dívida que eu? Não tem crédito, mas não, ele não tem esta mesma natureza que nós temos. Se Jesus tivesse uma natureza pecaminosa, ele não serviria como Salvador. E agora cumpre a gente saber que, em que ponto, né, o nosso mestre não era igual a nós. A resposta está na natureza, a gente já disse isso. Jesus é o nosso modelo apenas, Jesus não é o nosso modelo apenas, melhor dizendo, pois caso assim o fosse, ele aqui viria e nos ensinaria como podemos viver sem pecado. Daí ele mesmo não precisaria morrer. Olha só a implicação disso. Se Jesus tivesse vindo simplesmente para dizer assim, ó Márcia, vive assim, ó, sem pecado. Para que morrer? Porque ele nos ensinou, é só você viver sem pecado e não precisa de sacrifício. Mas não é isso. Não foi isso que Jesus fez. Uma sumidade teológica em nosso meio, o pastor Amin Rodor, ele diz assim, num dos nossos concílios, acho que o Lucas estava nesse concílio, lá de 2019, ele disse assim, ó, perfeccionistas acreditam que seja possível alcançar-se no tempo um estágio de impecaminosidade absoluta. Isso está equivocado, pois pensando assim, o pecado deixa de ser um mal sistêmico, uma condição da natureza humana caída, passa a ser apenas atos de conduta, que podem ser anulados. Percebe? Como é perniciosa essa doutrina de perfeccionismo? O nosso problema, após a queda, não são somente os atos, mas a natureza. E foi isso que Jesus veio resolver. Uma pergunta, Cristo podia pecar? Já que ele tinha uma natureza espiritual perfeita, Cristo podia pecar? Ele tinha a possibilidade de pecar? Sim, assim como Adão. Tinha uma natureza perfeita e caiu em pecado, mas ele escolheu não pecar. Escolheu não pecar. Então, isso resolvido, superado. Nós precisamos entender que nós não somos salvos por imitação. Às vezes a gente acha, e ser cristão é ser imitador de Cristo, mas não é porque eu imito bem a alguém, ou não é porque eu imito bem a Cristo, que eu vou ser salvo. Ou seja, não é porque eu faço as mesmas coisas que ele faz, sou bondoso, prego sobre amor e tal, que eu vou ser salvo. Não é isso que me salva. E Martinho Lutero, mesmo tendo toda aquela bagagem espiritual, não tinha entendido isso, até que ele achou o livro, ou a passagem de Romanos. Ah, mas aí, agora então eu posso sair por aí pecando. Porque se não é a minha natureza, ou não é a minha capacidade de imitar a Cristo que vai me salvar, então eu posso viver de qualquer jeito, certo? É lógico que não. Depois que nós conhecemos a Jesus, nós somos transformados em uma nova criatura, nós vivemos numa novidade de vida, isso é, se o Espírito vive em nós. Se o Espírito não viver em nós, nós não nos tornamos novas criaturas. E mais, se nós não somos batizados diariamente com o Espírito Santo, ele não é, ou o nosso corpo não é o seu templo, que é uma outra concepção que a gente tem errado, né? A gente acha que depois do batismo e tal, o nosso corpo é o templo do Espírito, e é o que diz a palavra, né? O corpo é o templo do Espírito, mas o corpo torna-se o templo do Espírito quando eu decido abrir a porta do meu coração. Jesus ainda está de fora batendo, eu decido abrir a porta do meu coração e deixar o Espírito morar, porque eu posso não deixar o Espírito morar, e Jesus disse isso, mas esse é um outro tema, é só um apanhado aí. E aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida
sobre essa questão toda, Jesus como nosso modelo, se eu devo pecar, se eu não devo pecar e tal, a gente já discorreu bastante sobre isso. Eu queria ler um trecho do Espírito de Profecia, uma meditação matinal chamada Para Conhecê-lo, de 1964. Olha o que o Ellen White diz: Cristo é nosso modelo. Caiu tudo por terra. Se ele é nosso modelo, eu preciso imitar, certo? Mas olha o que ela continua dizendo: o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que seguíssemos. Até aqui, disse tudo que eu preguei até agora. Mas o texto continua: jamais poderemos igualar o modelo. Anote esse negócio aí, é importante. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que seguíssemos. Ponto. Nós precisamos seguir a Jesus em seu modelo de evitar pecar. Só que, ela diz, jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e assemelharmos-nos a ele, de acordo com a nossa capacidade. Ellen White era tão de Deus, que ela usa a mesma palavra usada por Paulo aqui em Filipenses, porque ela fala assim, olha, o nosso modelo é esse aqui, nós podemos nos assemelhar a ele, e essa é a nossa batalha, não para que nós sejamos salvos, mas porque sou salvo e vivo em novidade de vida, em resumo, a vida eterna é conhecer Jesus. Você quer viver eternamente? Conheça Jesus, meu irmão. Jesus continuou sendo Deus quando esteve aqui nessa terra. Enquanto estivermos na natureza corrompida humana, continuaremos a pecar, mas nós devemos imitar a Cristo de maneira a nos assemelharmos a Ele. E aí eu queria encerrar com um texto que está lá em Oséias, no capítulo 6, diz assim, Oséias, capítulo 6, verso 3, esse é um texto bonito, tem até uns hinos com esse texto, eu acho bem interessante, diz assim, Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. A sua listinha de metas para esse ano ainda está cheirando nova, certo? Eu sei que está. Bota lá, conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Porque esse conhecimento, não só teórico, este relacionamento com Cristo definirá o seu e o meu futuro. E que seja um futuro de glória, que seja um futuro de vida eterna ao lado do nosso Mestre Jesus. Amém?